Senhor, porque estamos aqui para escutar a Tua palavra, para permitir que o Teu amor possa vir até os nossos corações. Vem, Senhor, Maranata, sobre o nosso coração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar? Boa noite a todos. Então, é uma alegria poder estar aqui. Agradeço ao Guilherme pelo convite, pelos vários convites e só um foi aceito, né, Guilherme? O tema que me foi proposto hoje é falar sobre o Espírito Santo no sacerdócio. Confesso para você que há uns 2 dias rezando, já pedindo a Deus do que falar, mas isso foi sobretudo para mim um exame de consciência, para entender de quem o meu sacerdócio depende e de como nós podemos viver isso. Eu não sou bom de piada, mas eu queria contar uma para vocês entenderem o teor da pregação. Então tinha 2 mulheres que fizeram uma experiência de avivamento espiritual. Uma era da comunidade Cristo Libertador e a outra era da Aliança de Misericórdia. E elas ficaram super felizes, cheias do Espírito Santo. A da Cristo Libertador mais piedosa e da Aliança de Misericórdia muito avivada, querendo que todo mundo fosse batizado no Espírito Santo. Encontraram o Padre Pedro e disseram: Padre Pedro, nós queremos orar pelo Senhor. E o Padre Pedro respondeu: por mim? Eu já tenho o Espírito Santo, recebi no meu batismo, no meu crisma, na minha ordenação sacerdotal. Eu não preciso de Espírito Santo, eu já fiz doutorado em teologia, eu já tenho títulos, eu já conheço toda a pneumatologia da igreja, eu não preciso desse batismo no Espírito Santo. E as 2 senhoras disseram: nós queremos orar pelo Senhor. Ele disse: já falei, eu tenho o Espírito Santo. E as 2 senhoras oraram para o Padre Pedro e disseram: Padre, se o Senhor tem Espírito Santo, nós até podemos nos conformar, mas nós não estamos vendo. Irmãos, o que é viver numa vida cheia do Espírito? É permitir continuamente que Ele vá agindo dentro de nós. Deus nos dá graça no batismo, no crisma, mas se nós não vamos abrindo o nosso interior para permitir o Senhor realizar a sua obra, nós não veremos a glória de Deus. E eu, como sacerdote, se não permitir isso, eu serei apenas um funcionário do sagrado. Celebrarei a missa, vou ler o rito dos sacramentos, mas não permito o encontro pessoal com o Senhor em cada momento que eu celebro ou levo outros a experimentarem. E eu queria começar a pregação justamente nisso, porque não dá somente para falar do Espírito Santo no sacerdócio, mas também nos provocar a ter uma vida cheia do Espírito Santo. Se nós colocamos uma esponja na água, nós vamos entender qual é a experiência que nós precisamos fazer do Espírito. E sobretudo nos momentos que nós não podemos orar. Esses tempos nós temos passado por tantas coisas na Aliança de Misericórdia, e eu hoje na presidência da comunidade, quanta responsabilidade. Às vezes eu nem paro em casa, eu estou andando para um lado e para o outro, né? Eu visito o meu quarto algumas horas da noite, porque já não tem tanto tempo. E esses dias uma pessoa orando por mim, e eu tenho muito essa experiência do Pentecostes como minha espiritualidade. Eu todos os dias no mínimo rezo 1 hora em línguas. Eu sinto que é assim que Deus sempre vai tornar o meu interior mais sensível para ouvir a sua voz.
E aí uma senhora orando por mim falou: padre, eu sei que nesses tempos os médicos fizeram uma grande restrição alimentar para o senhor, mas Deus está te pedindo uma penitência para a aliança de misericórdia. Eu falei: tá bom, eu quero aceitar. Jesus está te pedindo mais 15 minutos de oração em línguas por dia. Veja, não é quantidade, mas o Senhor sabe o que precisa entrar e adentrar dentro do meu interior, dentro da minha vida, para que eu possa responder a Ele naquilo que Ele quer. Às vezes nós estamos olhando a nossa experiência com Deus de uma forma muito ritualista, muito no rigor, e nós esquecemos de que a fé, ela não é um ritual. A fé é um encontro com uma pessoa que nos convida a entrar dentro dela. E é justamente isso em João no capítulo 8 que Jesus vai dizer: conhece a verdade e ela vos libertará. Quem é a verdade? João capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo homem que entra dentro dele encontra a verdade do Pai, e a verdade do Pai é uma. Ele entrega o seu Filho porque ama. É isso que quando Jesus encontrou aquela mulher samaritana, Ele diz: o Pai procura adorador em espírito e em verdade. E esses são os adoradores que o Pai procura. Onde aquela mulher poderia adorar o Pai em espírito e verdade? Dentro da vida de Jesus. É somente assim que nós podemos ter uma vida cheia do Espírito Santo. O sacerdote é um homem ungido pelo Espírito para servir. E se ele não entende que ele é ungido, ele vai trabalhar, e ele esquece que o seu trabalho é serviço. O sacerdote é o homem escolhido da comunidade para a comunidade, segundo a teologia. É escolhido do meio da comunidade para a comunidade. Pela força do Espírito Santo, ele é consagrado. O bispo colocou as mãos sobre a minha cabeça e pediu o Espírito Santo. E eu, em cada sacramento, eu invoco o Espírito Santo. Eu vivi 6 anos na Polônia, e é interessante que todo sacramento que nós celebramos, nós cantamos o hino antigo da igreja, Veni Creator Spiritus. Em todo sacramento. Infelizmente a gente perdeu muito aqui no Brasil. O sacerdote é chamado a ser um outro Cristo. E quem é Cristo? Aquele sustentado pelo amor do Pai. E como Santo Agostinho chamava o Espírito Santo? O amor que une quem ama e quem é amado. Então quem é o sacerdote? É aquele que deve se sentir totalmente amado, totalmente lavado por um amor que vem do coração de quem ama e quem é amado. E aqui se apoiava muito Santo Afonso de Ligório para poder apresentar: tamanho é o mistério de Deus, tamanha profundidade é o nosso encontro com o nosso Senhor. O Espírito Santo é aquele no qual nós precisamos estar intimamente ligado. Toda obra de Deus, toda a criação tem que ter sopro de Deus, vida de Deus. Nós podemos organizar, nós podemos ter planejamentos, nós podemos ter estratégias, mas nós só teremos vida se nós estivermos cheios do Espírito Santo, que é uma promessa para todos, no qual o Senhor prometeu. Eu não queria que vocês pegassem o texto bíblico, somente escutassem. Isaías 44 ilustra um pouquinho do tema do sacerdote e o Espírito Santo, ou o Espírito Santo na vida do sacerdote. Isaías 44: e agora ouve Jacó, meu servo, Israel, a quem eu escolhi. Assim diz Yahvé, aquele que te fez, que te modelou desde o ventre materno e te sustenta.
E eu que estudei e continuo estudando os escritos joaninos e o Antigo Testamento, para São João o Espírito Santo é o Espírito da verdade. É isso que ele vai dizer: eu preciso ir, e é vantajoso que eu vá, porque aquele que virá vai fazer você lembrar da minha obra, vai te recordar a minha obra. Veja, irmãos, nós precisamos entender que o sacerdote, se ele não pede o Espírito Santo, se ele não vive da graça do qual ele foi ungido, ele não vai lembrar a obra que ele está recebendo como confiança. Se ele não pedir a graça do Espírito Santo, ele não vai recordar aquilo que o Senhor realizou na vida dele. Eu pregava um retiro há um mês atrás, e eu dizia isso aos meus irmãos, porque nós falávamos justamente disso, da oração sacerdotal de Jesus em João capítulo 17, era todo o nosso retiro, e era a forma com que nós meditávamos, entendendo que se nós não vivermos essa intimidade, nós nos tornamos apenas funcionários do sagrado, e não a serviço do sagrado. Irmãos, em 20 minutos, 15 minutos eu posso celebrar a Eucaristia. É um rito. E tem muitos grupos aí achando que rito salva a vida. Rito não salva a vida não, viu? Quem salva é Jesus Cristo. É o encontro pessoal com Ele, com uma pessoa que se encarnou, que armou a sua tenda no meio de nós, que habitou no meio de nós. Isso quer dizer, colocou a sua morada, e nós podemos entrar e experimentar da Shekinah, da glória, que é o Espírito Santo. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, a glória de Deus se manifesta na obra do Espírito Santo. E nos nossos tempos, não basta ser sacerdote, não basta participar de um grupo, se nós não tivermos consciência do projeto de Deus e de onde nós precisamos chegar, vai se invalidando toda a nossa ação. Então precisa ter Espírito Santo. Amém? Amém. Então olhe para quem é mais bonito do seu lado e diga: precisa estar cheio do Espírito Santo. Diga mais forte: precisa estar cheio do Espírito Santo. E o versículo 2 vai dizendo: assim diz o Senhor, aquele que te fez, que te modelou desde o ventre materno e te sustenta. Não temas, Jacó, meu servo. Nós não podemos esquecer disso. Eu digo 3 condições importantes para cada um de nós, que não nos permite viver um Pentecostes, viver uma vida cheia do Espírito Santo. Viver, eu digo, para mim, um sacerdote cheio do Espírito Santo. Primeira condição que não me permite: acomodação. Eu posso celebrar todos os dias, de vez em quando está tão calor, aí eu olho lá no meu armário, abro, coloco a minha túnica, me dá vontade de colocar uma estola, eu vejo minha casula bonita, eu falo assim: está calor. Eu digo: não, eu tenho que colocar dignidade para encontrar com o meu Senhor. Eu lembro logo de São Tomás de Aquino, que ele dizia assim, que muitas vezes nós não vamos encontrar Deus só pelos sentimentos. Deus nos dotou de inteligência, e ali nós vamos descobrir o lugar seguro, concreto, que não rui, que é firme. Às vezes a gente diz: olha, eu não sinto o Senhor. E de vez em quando, como sacerdote, a gente não sente o Senhor, mas a gente sabe onde está o Senhor. Então a gente sabe o nosso lugar. E isso só é possível numa vida cheia do Espírito Santo. Essa é a primeira condição, a acomodação. Por quê? Quem não progride, regride. Quem não progride, regride. E qual é o fruto de uma acomodação? Esfriamento espiritual. Irmãos, nós não podemos nos contentar com aquilo que nós experimentamos. Nós precisamos pedir mais. Pedir mais. Eu vivi uma experiência agora com os meus irmãos de comunidade,
A nossa agenda para o retiro dos seminaristas não funcionou. A agenda do retiro anual dos padres não funcionou. E nós tínhamos uma obrigação de viver o retiro de preparação para os novos padres, que eram 4 novos que nós temos agora na nossa comunidade. E nós tivemos a ideia de fazer todo mundo junto. Já que nada deu certo, talvez é para dar certo todo mundo junto. E deu certo. Começamos a orar. Era padre orando, seminarista orando, diácono orando, um impondo as mãos para o outro, profetizando sobre a vida do outro. O outro chorava, o outro tinha libertação. Mas por quê? Nós não podemos nos acomodar. E o fruto da acomodação é o esfriamento. Porque nós achamos que só colocar a casula, subir aqui no altar, impor as mãos sobre a matéria do pão e do vinho, e ali é Cristo Jesus, e é. Mas não basta saber que ali tem Cristo Jesus. Eu quero estar todo nele, e ele todo em mim. E isso só é possível numa vida cheia do Espírito Santo. Só é possível você acreditar que você como membro chega aqui a cada quarta-feira, não porque você tem que participar ou alguém tem que pensar que você chegou, mas porque diante de todo o cansaço, diante de todo o percalço, você precisa estar todo no Espírito e permitir que o Espírito seja todo na tua vida, todo dentro de você. E esse é um dinamismo para cada um de nós. E qual é o fruto do esfriamento espiritual? Começa pelo pecado dos olhos. A gente está rezando, a gente olha para a direita, para a esquerda, para o alto, para o som, para tudo que está acontecendo. A gente sabe a cor da roupa de todas as pessoas, mas a gente não permite que o Espírito Santo ali mude a nossa visão, limpe o para-brisa, para entender que quem chega é um lugar onde o Senhor quer visitar e com seu Espírito transformar. É esse um caminho que nós precisamos entender. O sacerdote, ele é sustentado pela graça. Vocês cantaram uma música da graça que eu já lembrei. A frase de Santo Agostinho era um homem que vivia numa seita, no maniqueísmo, com todos os sofismas filosóficos, pensamentos, conceitos, e ele fez uma experiência primeiro, vindo contemplar e admirar como Santo Ambrósio pregava. E um dia ele, abrindo os textos do Evangelho, ele disse que a palavra saltou e atingiu o coração dele. Ele diz: tarde te amei, beleza antiga e tão nova. Eu te procurava fora, mas tu estavas dentro de mim. Tu me perseguia e eu não conseguia te enxergar. Mas quando nós permitimos a graça do Espírito Santo, o Senhor limpa o para-brisa aqui e entende que toda alma que chega diz: Padre, me dá uma confissão. Aconteceu esses dias, estava cansado, preguei, foi uma semana inteira de reuniões, encontros, remanejamento dos missionários em todas as casas de missão. Viajei para pregar um retiro de 2 dias, junto com um dos padres da comunidade, de silêncio. Foi atendimento de confissão, oração, pregação, missa. Quando eu voltei, 9 horas da noite, 2 jovens se aproximaram e disseram: Padre, nós andamos aqui pelas paróquias da região, mas só tinha celebração da palavra. A gente poderia celebrar em casa, aqui na comunidade, mas nós estamos esperando que Deus enviasse um sacerdote para celebrar a missa para nós. Já são 9h30 da noite. O senhor pode? Eu olhei para eles, o meu corpo dizia não, O dia de cansaço, não. E logo me veio no coração: para que eu fui ordenado? Para celebrar uma missa? Ou para descansar? Vocês casaram, muitos de vocês, 3 horas da manhã não dá para vocês ficarem na cama e o filho chorando. Tem que levantar.
tem que levantar. Feliz ou não feliz, esse é o livre-arbítrio. Fazer o que tem que fazer. Fazer o que tem que fazer. Se nós não tivermos uma vida no Espírito, Ele não vai nos revelar a verdade. Não vai nos revelar a verdade. E esse é o primeiro fruto do esfriamento. É o pecado dos olhos. E o segundo, a soberba da mente. Quantos sacerdotes, isso eu posso dizer porque eu sou, nós estamos cheios de teologias, cheios de títulos, mas incapazes de imitar a Cristo Jesus que se aproxima. Incapazes de ter uma sensibilidade, de poder entender que o grito do outro, que a lágrima do outro, que o pedido de socorro do outro é um desejo de encontrar a Cristo Jesus. E o padre, segundo a tradição da igreja, é chamado a ser Sacerdus alter Christus, que significa do latim o sacerdote, um outro Cristo. Como Cristo olha, como Cristo vive, como Cristo acolhe. Se nós achamos que nós somos aquilo que pensamos, se nós somos aquilo que estudamos, se nós não entendermos que além da nossa teologia está a graça de Deus. Eu participei em outros momentos, em alguns lugares de teologia, semanas teológicas, fazendo algumas conferências. Depois da conferência, um padre se aproximou de mim e disse assim: padre, como você é inteligente, que pena que você ora em línguas. Padre, como você é inteligente, mas por que você é carismático? Irmãos, a vida de santidade, a vida no Espírito é uma contradição à lógica dos tempos que nós vivemos. Nós estamos vivendo numa era onde se tem um grande convite a de novo um crescimento intelectual religioso. Isso é muito bonito, mas não se engane, isso não salva ninguém. O que salva é o encontro com Cristo Jesus. Isso só é possível numa vida no Espírito Santo. Diga comigo: no Espírito Santo. Mais uma vez, no Espírito Santo. E por último, o esfriamento espiritual toca os olhos, a mente, mas também o nosso corpo. Nós já não vemos tudo isso que eu sou como morada de Deus. Sexta-feira passada, o Evangelho falava de que Jesus chegou no templo chicoteando. E eu gosto de uma analogia do Papa Francisco, que ele diz assim: o templo é cada um de nós. Os vendedores são os nossos pecados. E o chicote é a misericórdia de Deus. E ele dizia: então pega o seu chicote e desce o reio no templo, para que Deus se estabeleça como Ele é, misericórdia. E por último, é a queda. Veja o que Jesus está dizendo, o que o Senhor está dizendo na profecia de Isaías: não temas, Jacó, meu servo, porque derramarei água sobre o solo sedento. Não há avivamento se nós não temos sede de Deus. Não há sacerdote que possa viver como um outro Cristo se ele não tem sede do Cristo, se ele não imita o Cristo. Isso só é possível quando nós temos toda uma vida cheia do Espírito, porque o Espírito provoca sede, e quanto mais nós nos encontramos com Ele, quanto mais nós experimentamos a graça do Espírito, mais nós desejamos, mais nós queremos, mais cresce o anseio
dentro de nós. Derramarei sobre o solo sedento água e torrente sobre a terra seca. Vocês já foram no Nordeste? Em tempo de seca, a terra está rachada. Irmãos, se vier uma chuvinha, não vai fazer efeito nenhum. Se vier uma chuva, também não faz efeito nenhum. Tem que vir torrentes. Eu posso ter a melhor terra, as melhores sementes, os melhores insumos. Se não tiver água viva, não vai ter fruto. Se as nossas comunidades, nós não gritarmos sede de Deus, nós não veremos frutos de Deus na nossa vida. Nós temos que ter sede, nós temos que ser solo sedento, nós temos que ser como terra seca, pedindo ao Senhor que faça com que chegue até nós torrentes de águas puras, vivas, transformadoras. Nós precisamos pedir essa graça, e o Senhor vai dizer: derramarei o meu espírito sobre a tua raça, a minha bênção sobre os teus descendentes. E eu diria que nós, sacerdotes, precisamos compreender uma coisa na dimensão do Espírito Santo. Podemos ter a melhor paróquia, a melhor tecnologia de som, os melhores músicos, maestro. Podemos ter os melhores pregadores, mas se nós não tivermos Espírito Santo, não se salva nenhuma alma. Não terá almas salvas. Porque só há transubstanciação pela graça do Espírito Santo. Só há batismo porque nós pedimos a graça do Espírito para que aquela água seja totalmente purificada. Porque em cada sacramento Deus está descendo para lavar e erguer o homem decaído pelo pecado. E aqui é o caminho que cada um de nós precisamos entender. Temos que orar e pedir o Espírito Santo, e pedir até transbordar. Pedir até transbordar. Até transbordar. E é esse o caminho com que a vida sacerdotal ela precisa ser seguida. As pessoas da minha comunidade brincam comigo porque eu sempre pergunto para todo mundo: quanto tempo você já orou em línguas hoje, né? Já rezou em línguas hoje? Já pediu o Espírito Santo hoje? Porque, irmãos, se nós não nos deixamos ser surpreendidos por Deus, nós não veremos e nem teremos dentro de nós a sua vontade. Quero convidar cada um de nós nessa noite. Quero convidar cada um de nós a entendermos que o nosso caminho é sede de Deus. Eu dizia para alguns formadores da minha comunidade nesses dias: será que a tua primeira pergunta para um dos formandos da formação inicial, dos primeiros compromissos com a obra, perguntar para ele: você tem sede de Deus? Ou você tem sede de realização pessoal? Ou você tem sede de ser reconhecido? Se nós não tivermos sede de Deus, nós tendemos a construir muitas estruturas, mas as almas não serão salvas. Desejemos a graça do Espírito Santo. Desejemos a ação do Espírito Santo na nossa vida. E é esse o caminho que o Senhor está dizendo: derramarei água sobre solo sedento e torrente sobre terra seca. E eu quero encerrar para que nós possamos adorar. E adoramos porque um sacerdote pediu o Espírito Santo. Mas nós vamos pedir o Espírito Santo para se tornar verdadeiros adoradores, para que Ele nos torne verdadeiros adoradores de um único Pai,
de um único Pai. E eu conto essa minha experiência, mas começo com um exemplo. Eu dei uma formação esses dias para celibatárias da minha comunidade, falando sobre enxertados no amor quenótico, de esvaziamento de si mesmo. E eu disse assim para elas: eu queria quebrar um conceito de vocês. Aí todas já assim, né? O que o padre vai dizer? Parem com esse tipo de falas. Ah, o meu Senhor é assim. Aí a outra diz: não, o meu Senhor é assim. Aí a outra diz: não, o meu Senhor é assim. Eu falei: quem é o Senhor? Cada um tem o seu? Chama os seus maridos e se encontra com o único e verdadeiro Senhor e desce com Ele, obediente até a morte, e a morte de cruz. Primeira vez no ano de 2011, 12, não me lembro, que eu fui na Polônia. Eu era diácono, 11. Estava lá pregando, orando, e começou a vir uma fila de pessoas pedindo oração, e nós estávamos pedindo o batismo do Espírito Santo sobre aquelas pessoas. E num certo momento, uma das tradutoras saíram e eu fiquei sozinho. E veio um padre, pediu o Espírito Santo, e eu, que vou falar? Não sabia falar, não sabia me comunicar em nada. E eu só lembrava, porque eu ia ouvindo as pessoas dizer: vem Espírito Santo, cheio do Rushente. Para vocês entenderem a complicação do negócio, né? Mas o Espírito vem também quando fala isso, viu? E aí eu impus as mãos sobre aquele padre e comecei só a pedir: vem Espírito Santo, em polonês, vem Espírito Santo. E nem lembrava se a pronúncia estava certa, mas a intenção era aquela. O padre caiu no repouso do Espírito. Depois chegou a irmã de comunidade que traduziu, e o padre disse: eu pedi uma resposta, porque hoje era uma decisão para a minha vida. Eu queria abandonar o meu sacerdócio. Qual foi a resposta para aquele homem? Sentir que o Espírito Santo de novo não foi aquele que ele recebeu na imposição de mãos, era aquele que está vivo e continua a mover o interior. E para que nós continuemos assim, é preciso só que nós tenhamos sede. Eu queria provocar vocês hoje à noite. Vocês carregam um sinal. Não tenha sede desse sinal. Tenha sede do Deus que vai te fazer sinal. Irmãos, que eu não tenha sede da aliança de misericórdia, que eu tenha sede do Deus que inspira. Senão a obra vai desmoronar. Temos que ter sede, como terra seca. Tem que vir torrente. Amém? E quem deseja o Espírito Santo, diga amém.